a gente vai fazer hoje uma revisão muito bacana acerca de agentes públicos para quem está se preparando para o 32º exame de ordem. Lembrando que como o edital do 32º exame, ele foi lançado antes da nova lei de licitações, né? Ela não será cobrada nesse exame de ordem, nem na primeira e nem na segunda fase. O edital não foi refeito. O que houve foi uma nova abertura de inscrição. Então, você que está se preparando para a OAB primeira fase, né? Ou segunda fase, até quem está na repescagem ou quem vai passar da primeira para a segunda fase, não se preocupem ainda para esse 32º exame de ordem com a nova lei de licitações e contratos. Por isso, eu selecionei um outro tema para a gente trabalhar hoje, que é um tema muito cobrado, tanto nas provas da OAB, quanto de primeira, quanto nas provas de OAB de segunda fase, que é o tema de agentes públicos. De antemão, quero convidar você que está na dúvida a dar uma olhada nas últimas provas de direito administrativo, notar como a prova de segunda fase de administrativo tem sido justa, boa, o índice de aprovação tem sido muito bom. Então, se você gostar da matéria de direito administrativo, confie em mim, porque a gente vai estar junto nessa segunda fase, tá? Então, convido vocês, na dúvida, a darem uma olhada nas últimas provas de segunda fase, e eu tenho certeza que vocês vão verificar que direito administrativo tem tido provas muito justas, muito boas, estamos muito satisfeitos com o que tem acontecido com a banca da segunda fase, tá? E vamos embora? Simbora que eu tenho bastante coisa para conversar. E eu queria começar conversando acerca de agentes públicos. Para começar, pessoal, a expressão agente público é a expressão mais ampla que existe, porque ela abarca todo mundo que atua em nome do Estado. Exatamente. Todo mundo que exerce função pública a qualquer título é agente público. Ainda que atue temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, não importa. Quem exerce função pública é agente público para fins da nossa matéria. Então imagina você, particular, receber uma cartinha, vai ser mesário nas eleições. Olha que bacana, domingo de eleições. Vai todo mundo para a praia e você vai exercer o seu dever cívico, né? De ouvir aquela urna, aquilo é inferno. E o povo vai votar de boia, de sandal, você dá um murro na cara de um. O Estado responde. Porque naquele dia em que você, particular, que não tem vínculo específico com a administração, vai exercer a função de mesário, naquele dia você é agente público. E por isso, nós vamos dividir esses agentes públicos em 3 espécies. Os agentes políticos, que eu não quero conversar com vocês agora nessa live. Os particulares em colaboração com o Estado, e os servidores estatais. Os particulares em colaboração tem um que cai muito no exame de ordem, que são os titulares das serventias de cartório, os agentes delegados. Tá? Particulares em colaboração são aqueles que atuam sem vínculo. Então, mesários, jurados e agentes cartorários. Isso caiu na prova do exame de ordem, há uns 3 exames, em que falava de uma aposentadoria compulsória para um agente cartorário. Não pode. A serventia de cartório é atividade delegada. Você vê assim, concurso para cartório, né? Não é concurso público para provimento de cargos. Na verdade, é a delegação da serventia extrajudicial, que é a atividade cartorária. Então, é um agente delegado, é um particular em colaboração. Não é servidor. Então, fica aqui essa ressalva dessa pegadinha de prova. Os servidores estatais são os que interessam para a gente com mais cuidado. Nós vamos dividir em 3 espécies: temporários, seletistas e estatutários. Agora vocês vêm para o quadro comigo, e você que estava aqui comigo no Instagram, eu te convido, agora, gratuito, entra lá no YouTube do SERS e continua a transmissão, porque eu vou continuar tratando de agentes públicos e agora eu preciso ir para a tela e não tenho como ajudar vocês aí no Insta, tá? Valeu, pessoal! Pessoal, voltando para cá, seguindo o nosso raciocínio, nós vamos dividir os temporários em 3 espécies. Os temporários podem ser, os estatais podem ser, os servidores estatais temporários, eles podem ser seletistas e eles podem ser estatutários. Então, temporários, seletistas e estatutários. A ideia é de que os servidores temporários são aqueles contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, não salva não. O artigo 37, inciso 9, regulamenta os servidores temporários.
esse artigo diz que é possível a contratação de servidores temporários, desde que seja para a prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, aqui estão os requisitos.